E se eu lhe disser que o remédio para a dor crônica, fadiga e até mesmo açúcar elevado está agora mesmo aí, no seu armário da cozinha? Sim, ouviu bem. Estamos habituados a correr para a farmácia ao primeiro sinal de mal-estar, a tomar comprimidos a rodos e a gastar fortunas em químicos que, como se costuma dizer, curam uma coisa, mas estragam outra. No entanto, a história está repleta de exemplos de pessoas que viveram mais tempo e adoeceram menos, usando aquilo que hoje em dia apenas adicionamos à sopa para dar aroma. Hoje, vamos revolucionar a forma como vê a alimentação. Iremos analisar 4 especiarias poderosíssimas que a ciência, finalmente, reconheceu serem mais eficazes do que muitos medicamentos de farmácia. Irá descobrir como deve consumi-las corretamente, para que funcionem como um remédio e não apenas como um tempero. Está pronto para descobrir o segredo que as gigantes farmacêuticas guardam? Então, vamos a isso. Vai ser picante. Antes de abrirmos os frascos de especiarias, vamos recuar um segundo no tempo. Há milhares de anos, as especiarias valiam mais do que o ouro. Eram causa de guerras, levaram à descoberta de novos continentes e à construção de impérios. Os antigos médicos da Índia e da China não faziam ideia do que era o ibuprofeno ou os antibióticos, mas sabiam perfeitamente como travar uma inflamação ou eliminar uma infecção. No sistema de Ayurveda, as especiarias são vistas como a alma da comida e a principal ferramenta de cura. A ciência moderna, durante muito tempo, manteve-se cética em relação a estes métodos da avó. Contudo, nas últimas décadas, munidos de microscópios e estudos clínicos, os cientistas foram forçados a admitir: existe um poder bioquímico inacreditável escondido nestes pós e raízes. A verdade é que a natureza encapsulou neles centenas de compostos ativos que funcionam em sinergia com o nosso corpo e não contra ele. E agora, vamos desvendar em detalhe este quarteto fantástico. Vamos começar com o verdadeiro rei dos temperos, aquele que na Ásia é carinhosamente chamado de deusa dourada. Claro que estamos a falar da cúrcuma. Certamente já viu este pó amarelo vivo, que tem o poder de tingir tudo onde toca. Mas a sua maior força não reside na cor, e sim na substância conhecida como curcumina. Imagine uma molécula capaz de penetrar nas células do seu corpo e, literalmente, desligar o interruptor da inflamação. A inflamação crônica é um assassino silencioso, a causa oculta da maioria das doenças modernas, desde a artrite e problemas cardíacos até a doença de Alzheimer. A curcumina atua de forma tão poderosa que, em certos estudos, a sua eficácia é comparada à de fortes medicamentos anti-inflamatórios, mas sem o risco de prejudicar o estômago. Isto não é magia, é pura e simples bioquímica. Mas vamos aprofundar um pouco mais em como é que a curcuma realmente afeta o seu cérebro. É incrível, mas a curcumina consegue aumentar os níveis de uma hormona especial do cérebro, chamada fator neurotrófico. Pode parecer complicado, mas imagine que isto é um fertilizante para os seus neurônios. Este fator ajuda o cérebro a construir novas ligações e a proteger as antigas. Estudos demonstram que em países onde a curcuma é consumida diariamente, como a Índia, as taxas de demência e de Alzheimer são muito mais baixas do que no Ocidente. Isto dá-nos esperança de que incluir este tempero na nossa dieta possa ajudar a preservar a clareza mental até uma idade bem avançada. Nós habituamo-nos a pensar que as células nervosas não se regeneram. No entanto, esta especiaria amarela está a provar exatamente o contrário. E agora, vamos falar de algo que nos incomoda a todos: as articulações. Milhões de pessoas em todo o mundo acordam todos os dias com dores nos joelhos ou nas costas. A artrite tornou-se uma verdadeira epidemia. E é aqui que a curcuma surge novamente como uma solução natural. Foi realizado um estudo envolvendo pacientes com artrite reumatoide, e os resultados surpreenderam os médicos. O grupo que tomou o extrato de curcumina
demonstrou resultados ainda melhores na redução da dor e do inchaço, em comparação com o grupo que usava medicamentos anti-inflamatórios padrão. Imagine só, pode simplesmente adicionar um tempero saboroso ao seu almoço em vez de engolir um comprimido que prejudica o seu fígado. Isto não é um verdadeiro milagre da natureza em ação? No entanto, há um detalhe importantíssimo que muita gente não menciona, e é por causa dele que as pessoas se desiludem frequentemente. A questão é a seguinte: a curcumina por si só é muito mal absorvida pelo nosso organismo. Pode consumir curcuma em colheradas, mas ela simplesmente vai passar em trânsito no seu sistema digestivo, sem trazer qualquer benefício. Para ativar os seus superpoderes, é necessária uma chave, e essa chave é a pimenta preta comum. Ela contém piperina, uma substância que aumenta a absorção da curcumina em 2000%. 2000. Além disso, a curcuma adora gordura. Portanto, se o que procura é um efeito terapêutico e não apenas um arroz amarelo, misture sempre a curcuma com uma pitada de pimenta preta e uma colher de azeite ou óleo de coco. Esta é a regra de ouro que transforma um tempero comum num verdadeiro medicamento. Agora, vamos passar para o segundo herói da nossa lista. Se a curcuma é o rei, o gengibre é o seu fiel irmão. Aliás, eles são mesmo parentes próximos, pertencendo à mesma família botânica. O gengibre é conhecido pelo seu sabor intenso e picante. E é exatamente nesse ardor que reside a sua grande força. A principal substância ativa é o gingerol. Trata-se de um poderosíssimo antioxidante. Alguma vez sentiu náuseas ou enjoo de movimento? Esqueça os comprimidos caros que o deixam sonolento. O gengibre funciona muito melhor e mais rápido. Os marinheiros usam-no há séculos para evitar dar o almoço aos peixes. E a ciência moderna confirma: mesmo uma dose pequena de gengibre é capaz de acalmar o estômago mais revoltado, seja por enjoo marítimo ou por náuseas matinais. Mas o gengibre não serve apenas para acalmar o estômago. Ele é um verdadeiro combatente contra a dor. Atletas, prestem muita atenção. Estudos demonstraram que consumir gengibre reduz significativamente a dor muscular pós-treino. O efeito não é instantâneo, como o de uma injeção, mas se for consumido regularmente, a dor é aliviada dia após dia. E para as mulheres, ele é um achado. Ensaios clínicos comprovaram que o pó de gengibre é tão eficaz para aliviar as cólicas menstruais quanto os analgésicos mais populares de farmácia. Imagine só, zero química, sem efeitos colaterais para o estômago, apenas o benefício puro de uma raiz natural. A natureza cuidou de nós melhor do que qualquer laboratório poderia fazer. Vamos falar sobre o que mais nos assusta: o cancro. Claro que não podemos dizer que o gengibre cura o cancro por si só. Isso seria completamente irresponsável. No entanto, a ciência tem estudado ativamente uma substância chamada 6-gingerol, presente no gengibre cru. Investigações em laboratório demonstram que este composto tem uma forte atividade anticancerígena. É como se ele dificultasse a multiplicação das células más. Resultados especialmente promissores foram obtidos em estudos ligados à saúde do intestino. O consumo regular de gengibre ajuda a diminuir os marcadores inflamatórios no cólon, o que funciona como uma excelente prevenção. É um exemplo perfeito de como a sua alimentação se torna, de facto, a sua principal proteção. Como é que se deve consumir gengibre para aproveitar todos os seus benefícios? Claro, a raiz fresca é sempre a melhor opção. Pode simplesmente ralá-la e adicioná-la ao seu chá. Mas aqui fica uma dica importante: não o escalde com água a ferver. Deixe a água arrefecer até aos 80 graus, mais ou menos, para conseguir preservar todas as vitaminas e óleos essenciais. Junte um pouco de limão e mel, e terá um verdadeiro potenciador do sistema imunitário. Isto é especialmente útil na época das constipações. O gengibre tem um efeito diaforético, ou seja, provoca transpiração. E, literalmente,
expulsa os vírus do corpo, aquecendo-o de dentro para fora. Se começar a sentir que está a ficar doente, um shot de gengibre puro pode colocá-lo de pé muito mais rapidamente do que aqueles pós para a gripe cheios de açúcar e paracetamol. A terceira especiaria da nossa lista tem o cheiro do conforto, da pastelaria e das memórias de infância, mas por trás deste aroma doce esconde-se um combate implacável contra o açúcar elevado. É a canela. Mas atenção, nem toda a canela é igual. O que se vende nos pacotes mais baratos do supermercado é, na maioria das vezes, acácia, a substituta chinesa da canela autêntica. Ela também é útil, mas em grandes doses pode ser prejudicial para o fígado, devido ao seu elevado teor de cumarina. A canela verdadeira e mais nobre é a do Ceilão. É mais cara, tem um aroma mais subtil e uma estrutura em pau mais fina e em camadas. Se pretende usar canela para fins terapêuticos, procure especificamente a do Ceilão. Na embalagem, deve vir indicado Cinnamomum verum. Mas afinal, qual é o principal superpoder da canela? Ela é a melhor amiga dos diabéticos e de quem está tentando perder peso. A canela consegue, num bom sentido, enganar nosso organismo. Ela imita a ação da insulina e faz com que as células absorvam a glicose do sangue muito mais rápido. Os resultados dos estudos são surpreendentes. Consumir apenas meia colher de chá de canela por dia pode reduzir os níveis de açúcar no sangue entre 10% e 29%. São números expressivos. Para pessoas com pré-diabetes ou resistência à insulina, isso pode ser um divisor de águas. Você simplesmente polvilha a sua aveia matinal ou adiciona ao seu café, e seu organismo passa a funcionar como um relógio, queimando o açúcar em vez de armazená-lo como gordura. A canela também é uma grande protetora do seu coração. As doenças cardíacas são a principal causa de morte em todo o mundo e frequentemente culpamos o colesterol por isso. A boa notícia é que a canela ajuda a baixar os níveis de colesterol LDL, o chamado colesterol mau, e os triglicéridos, enquanto mantém o colesterol HDL, o colesterol bom, estável. Isto é como fazer uma limpeza profunda nas suas veias e artérias. O consumo regular de canela torna o sangue menos espesso e melhora a circulação sanguínea. É um hábito simples que, a longo prazo, pode protegê-lo de um infarte ou de um acidente vascular cerebral, AVC. E convenhamos, isto é muito mais saboroso do que seguir dietas restritivas ou ter que tomar estatinas cheias de efeitos secundários. Uma outra propriedade incrível da canela é a sua capacidade de combater bactérias e fungos. O óleo de canela tem sido usado durante séculos para tratar infecções respiratórias. Existem estudos onde a canela conseguiu inibir o crescimento de bactérias perigosas, como a Salmonella ou a E. coli. É um conservante natural. Se a adicionar à comida, ela irá demorar mais tempo a estragar-se. E no nosso organismo, ela ajuda a combater a cândida, um fungo que se desenvolve frequentemente quando há um consumo excessivo de açúcar. Portanto, ao adicionar canela a uma sobremesa, não só está a reduzir o índice glicêmico do prato, como também está a ajudar a microflora intestinal a manter as suas defesas. O quarto tempero é um pequeno gigante da saúde, o cravo da Índia. Muitos só o conhecem como aquele palito que se espeta em laranjas no Natal, ou que se adiciona a marinadas e picles. Mas você vai ficar chocado ao saber que o cravo é o campeão mundial absoluto no teor de antioxidantes. Existe uma escala, chamada ORAC, que mede a capacidade dos alimentos de combater os radicais livres. Nessa escala, o cravo simplesmente detona toda a concorrência, superando até mesmo o mirtilo e as bagas de goji. O cravo é a juventude pura e concentrada. Radicais livres destroem as nossas células e aceleram o envelhecimento, mas o cravo impõe uma barreira de proteção poderosíssima contra eles. Se você já teve uma daquelas dores de dente insuportáveis,
Provavelmente ouviu o conselho de mastigar um cravo. E saiba que isto não é mito. O óleo de cravo contém eugenol, uma substância que funciona como anestésico natural e um antisséptico poderosíssimo. Os dentistas continuam a usar produtos e tratamentos à base de eugenol até hoje. O cravo não só alivia a dor, como também mata as bactérias na boca que causam cáries e doenças gengivais. Quer ter hálito fresco e dentes mais saudáveis? Tudo isso sem recorrer à química? É simples. Mastigue um botão de cravo depois das refeições, no lugar daquele chiclete. Ele elimina os micróbios de vez e ainda fortalece as suas gengivas. Mas o cravo não atua apenas na boca. O seu efeito estende-se ao estômago e intestino, sendo considerado um dos antiparasitários naturais mais potentes. O cravo tem a capacidade de dissolver as membranas dos ovos dos parasitas, uma ação que muitas outras ervas não conseguem replicar. Em combinação com outros tratamentos, ele ajuda a limpar completamente o organismo destes visitantes indesejados. Além disso, estimula a produção de enzimas digestivas, auxiliando na digestão de alimentos mais pesados e combatendo o inchaço abdominal. Se exagerar nas refeições festivas, um chá de cravo pode ser mais eficaz do que qualquer suplemento enzimático. Além disso, o cravo é um grande aliado do seu fígado. O fígado é o nosso principal filtro e está constantemente a ser bombardeado por toxinas, vindas da alimentação e do meio ambiente. Estudos feitos em animais demonstraram que o eugenol, presente no cravo, ajuda a diminuir a inflamação hepática e pode até auxiliar na recuperação de casos de cirrose. É claro que isso não é desculpa para beber álcool e tentar compensar comendo cravo, mas adicionar esta especiaria à sua dieta é um suporte excelente para este órgão que trabalha incansavelmente, 24 horas por dia. O cravo reduz o estresse oxidativo, permitindo que o fígado trabalhe com mais leveza, respire livremente e cumpra as suas funções de forma mais eficaz. Agora, vamos falar de segurança. Estes produtos são muito potentes e é bom ter cautela. Já diz o ditado: tudo é veneno, tudo é remédio. A diferença está na dose. As especiarias são concentrados e não precisa comê-las às colheres de sopa, na esperança de se curar num só dia. Para a curcuma, a dose padrão é cerca de 1 colher de chá por dia. Para a canela, não mais de 1 colher de chá, especialmente se for canela cássia. O gengibre é seguro, mas em grandes quantidades pode causar azia. Já o cravinho é muito potente. Apenas 1 ou 2 botões por dia são suficientes. Se estiver grávida, a amamentar ou a tomar medicamentos para diluir o sangue, anticoagulantes, é fundamental que consulte o seu médico, pois as especiarias podem intensificar o efeito dos seus medicamentos. Devem estar a pensar: como é que eu encaixo tudo isto na minha rotina alimentar sem enlouquecer? Não precisa de complicar. Prepare o seu pote mágico, misture a curcuma, o gengibre e a canela em partes iguais e junte um pouco de pimenta preta. Pode adicionar esta mistura ao seu smoothie matinal, às papas de aveia, ou simplesmente dissolver em água morna com limão. Isto demora exatamente 1 minuto, mas o seu corpo vai agradecer-lhe com um pico de energia, uma pele mais limpa e uma excelente digestão. Quanto ao cravo da Índia, é melhor usá-lo separadamente, juntando-o ao chá ou a pratos de carne, porque o seu sabor é muito dominante. Existe uma receita lendária que combina o poder destas especiarias, conhecida como leite dourado. É uma bebida consumida por iogues e pessoas com longa vida. Para prepará-lo, aqueça um copo de leite, que pode ser vegetal ou tradicional. Junte meia colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta preta, um pedacinho de gengibre e um pau de canela. Deixe esta infusão repousar. Em seguida, adicione um pouco de manteiga ghee ou óleo de coco e mel a gosto. Tome este elixir diariamente antes de se deitar. Não é apenas saboroso, ele acalma o sistema nervoso, alivia as inflamações acumuladas durante o dia e garante um sono profundo
e verdadeiramente reparador. Experimente fazer isto durante apenas uma semana e vai ficar impressionado com o seu novo estado de bem-estar. Muitas vezes, procuramos soluções complexas para problemas que são, na verdade, muito simples. Temos a ideia de que a saúde é cara e que é difícil de manter. Mas a natureza é sábia. Ela já nos deu tudo o que precisamos. Estas 4 especiarias, a curcuma, o gengibre, a canela e o cravo da Índia, são as pequenas chaves para uma grande saúde. Elas foram testadas e aprovadas por milênios de história e pela ciência moderna. Estão acessíveis a toda a gente. Custam uma ninharia comparadas com medicamentos e, o mais importante de tudo, devolvem-nos a responsabilidade pelo nosso próprio corpo. Comece pelo mais simples. Adicione uma pitada de saúde ao seu prato hoje mesmo, e amanhã o seu corpo irá responder-lhe com gratidão. Então, pessoal, chegamos à conclusão. Aquilo que sempre vimos como simples temperos ou aditivos alimentares é, na verdade, uma arma poderosíssima contra a doença e o envelhecimento. A curcuma combate as inflamações, o gengibre reativa a digestão e o sistema imunitário, a canela mantém o açúcar sob controle, e o cravo da Índia protege as nossas células da destruição. E o mais espantoso é que tudo isto funciona em conjunto, em sinergia, potenciando os seus efeitos. Não está só a comer, está a tratar-se a cada garfada. Mas atenção, os temperos não são uma varinha mágica que vai apagar anos de maus hábitos de um dia para o outro. São uma ferramenta, e só funcionam com regularidade. Experimente incluí-los na sua dieta durante pelo menos um mês e observe as mudanças. A dor desapareceu? Sente-se com mais energia? Queremos que nos conte tudo. Muito obrigado por ter assistido até ao fim. Se este vídeo foi útil, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos segredos sobre saúde. E agora, a pergunta para si: qual destes temperos já tem na sua cozinha e como o usa? Ou talvez tenha a sua própria receita secreta? Partilhe conosco nos comentários e vamos criar a nossa enciclopédia da saúde juntos. Até ao próximo vídeo.